Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Natália. Primeira vez que eu tô fazendo uma aula assim pra vocês, tá? Aula gravada, né, que a gente diz. Depois eu quero que vocês me deem o feedback pra ver se realmente esse formato aqui de aula tá bom pra vocês, beleza? Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube e tal, então depois eu vou passar o link pra vocês, etc. E a gente vai conversando, tá? A gente vai conversando, a gente vai tentando tirar as dúvidas. Eu vou falar para vocês exatamente o que vocês têm que fazer, o que vocês precisam estudar, qual que é a prioridade neste momento, beleza? Então, prioridade neste momento, a primeira coisa que vocês vão fazer depois de assistir a aula é fazer um mapa mental dela, tá? Por quê? Porque eu vou deixar vocês usarem esse mapa mental na prova. Então, seria bem interessante vocês terem isso, vocês estudarem dessa forma, fazendo um resumo e tal, porque isso vai ajudar bastante vocês lá pra frente, beleza? Quando a gente retomar, eu vou passar alguns exercícios para vocês e quando a gente retomar, eu vou corrigir esses exercícios, beleza? Então seria legal vocês fazerem porque vai ser uma maneira de revisão. Tudo bem? Além disso, eu vou tentar complementar a aula com alguns links, algumas reportagens, alguns vídeos, alguns documentários e tal, para ajudar vocês no entendimento aí da matéria. Tudo bem? Dito isso, antes de a gente começar a segunda escola literária que a gente vai estudar, tá? A gente tem que falar do teatro medieval. A gente estava falando da literatura medieval, agora a gente vai falar do teatro medieval, beleza? Então a gente ainda vai falar de algumas características do tipo de literatura que a gente vem vendo até então. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Então, quais são as características, tá? Dessa vertente aí da literatura medieval puxando mais para o teatro. Então, a gente ainda está no século XII, indo né, até o século XV, que é o período realmente das grandes navegações, tá? A gente já falou bastante disso, né? E quais são as características desse teatro? Primeiro que são festividades religiosas, tá? E assim, uma coisa que é bem importante vocês saberem. Como é do século XII até o século XV, esse teatro vai sofrer bastante assim, adaptações. Tá? Vocês vão ver que ele vai começar de um jeito e ele vai acabar de outra forma. Tá? Não acabar, né? Ele vai até o século XV, vai acabar o século XV de outra forma. Tudo bem? Então, vão sofrer adaptações, mas aqui eu tô falando bastante da origem, tá? De como é a origem do teatro medieval. Então, eles são festividades religiosas, tá? Então, todo tipo de peça teatral que você vai ver tem a ver com a religião, tudo bem? Então tenham isso em mente e tal, porque, querendo ou não, a gente vai discutir um assunto que, apesar de você achar, tipo, não, mas, meu, contexto da religião, Idade Média, né? Pô, a igreja falava o tempo inteiro. Isso acontece muito ultimamente também, tá? No século XXI. Então, apesar de ter elementos aí do século, né, 13, 12, 15, a gente ainda usa muito algumas relações religiosas hoje em dia também, beleza? Então, são festividades religiosas. Quem eram os atores dessa época? Essa parte é bem interessante, né? Não existia né, curso de teatro e tal. Quem realmente encenava essas peças teatrais era o clero. Eram os padres, né, as freiras, etc. Então, quem podia representar né, essa festividade, representar esse tipo de teatro nos padres. Tá? Eram os membros do clero. Eles usavam máscaras, então não existia uma encenação do ponto de vista né, de personagem, né? Quer dizer, existia uma encenação de ponto de vista de personagem que eles eram, né, usavam na máscara essa representação. E quais eram os principais temas? O que eles ensinavam? Passagens bíblicas, obviamente, os milagres né, que Jesus fez, etc. Os mistérios da Bíblia, que muitas vezes a gente né, questiona como é que isso aconteceu, né? Os sermões, né? Então, Sermão da Montanha, Sermão do Bom Sujeito, então, sermões, né? As lições que Jesus pregava. Os autos sacramentais, que significa isso, né? Os questionamentos entre céu, inferno e etc. As biografias de santos, então já tinha santo, né? Nessa época já tinham pessoas canonizadas nesse sentido, então eles ensinavam essas biografias também. E dramas litúrgicos, né? Que seriam os dramas desse elemento do ser humano, mas que Jesus acalmava e tal. Então essa relação desses dramas que ao você ter fé, eles já não existem mais. Tudo bem? Então essas são as principais características. O que a gente consegue ver aí que a igreja realmente é que tomava conta da situação. Tudo bem? Então, beleza. Dito isso, que nem eu falei para vocês, que existe essa transição, né? essas adaptações aí do teatro
ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Porque a gente viu ali que foram séculos que passaram. Então, antes, a Igreja Católica era o principal pilar desse teatro, tá? É uma dominação total da Igreja Católica. Esses autos eram apresentados em latim, essas peças, né? Eu falo alto porque é muito comum esses autos, os autos significam peças religiosas, né? Eles eram apresentados em latim, então era óbvio que eles eram obrigados, né, a saber latim e tal. Eles eram ensinados, essa parte é bem importante, eles eram ensinados dentro da igreja, então é aquela coisa bem assim, pode ser a cidadezinha que for, pode ser assim, a menor cidade do mundo, sempre tem uma igrejinha, tá? Isso é muito comum no Brasil também, às vezes você tá viajando aí pro interiorzão do Brasil, cara, a cidade tem uma prisão, tem PD, as pessoas, a cidade tem uma igreja, e a cidade tem, tipo, uma padaria, né? São as três coisas que precisavam ter numa cidade. Então, a igreja sempre. Isso sempre vai ter no Brasil. Então, essas peças eram ensinadas dentro da igreja, então, automaticamente, os lugares tinham igrejas. E eram apresentações breves, né? Eram apresentações, assim, de minutos, assim. Não era uma coisa extensa, beleza? Isso era na origem do teatro medieval. Agora a gente vê os depois, né? O que seria esse depois? Ao longo dos séculos, isso foi se modificando. Então, se até então a gente fazia a encenação de biografias de santos, né, de santos, pessoas perfeitas do ponto de vista da igreja, agora não mais. Agora a gente vai apresentar sobre a vida, os costumes dos seres humanos que erram, seres humanos que estão dispostos a perdoar e tal. Então, são tipos de teatro, né, que de alguma forma são mais humanizados, não tão santificados, tá? Qual que é o objetivo desse teatro? Ter um caráter didático, né? Então, por exemplo, os sermões são muito didáticos, né? Porque eles te ensinam a ser uma pessoa melhor, né? Através dos sermões você vai absorver aquele tipo de ensinamento e aí você vai ser uma pessoa melhor. E tem que ter um fundo moral, é como se fosse uma fábula nesse sentido. Tem, né? Só que não são personagens animais, né? Mas você tem que ter um fundo moralizante. Não vou ver essa peça e vou sair a mesma pessoa, sabe? Ela tem que me tocar, de alguma forma. Se antes eu só podia ser apresentado na igreja, né? Tipo, essa peça só podia ser apresentada na igreja, agora não mais. Agora elas são apresentadas em ambientes públicos, principalmente as praças. Eu botei ali, né, que os personagens passaram a ser pessoas comuns, então essa ideia das vistas, vida e os costumes dos seres humanos, e aí sim são longas apresentações, tem alguns autos, né, do teatro medieval que são dias de apresentação, então isso também mudou do ponto de vista estético. Beleza, então essas são as duas, o como antes, né, a origem e o final do teatro medieval. Tudo bem? Então, tá bom. Agora a gente vai para o teatro popular, tá? O que é o teatro popular? É um teatro que as pessoas... tipo, não é que as pessoas iam, né? Mas é um teatro que era voltado para a população, né? Antes, esses teatros eram mais voltados para a corte e tal, né? E depois, com o tempo, já foi mais voltado para a população, tá? E tem vários tipos aí de teatro popular, tá? Eu vou aqui ticar todos, tá? Para vocês verem e tal, explicar o que é cada um e tal, mas fiquem tranquilos que é bem tranquilo de tentar. Não vou falar para decorar, né, mas de entender. Então, o que é o teatro alegórico? Tá? O teatro alegórico é que você faz uma alegoria. Então, por exemplo, se manda montanha, e aí, em vez de ser uma montanha, é uma praça. Então, eles usavam elementos alegóricos, né, teoria, metáforas e tal, para tentar encenar. Esse aqui é bem importante, tá, pra gente, que são os teatros de tipos. O que são teatros de tipos? Esses personagens que eram encenados, eles eram tipificados. Então, o padre, o fidalgo, o cavaleiro, lembra da figura do cavaleiro, né? Então, essa figura do cavaleiro, ele vem para ser questionado e tal. Então, são tipos de pessoas que vão ser de alguma forma retratadas no teatro. O teatro cômico e o satírico, o próprio nome já diz, né? Tira um pouco de sarro, critica um pouco, a gente já estava vendo lá da cantiga de maldizer e tal, então é uma crítica e ao mesmo tempo uma parte cômica aí, dependendo do tema que você quer discutir. O teatro de quadros, esse teatro de quadros, ele... deixa eu só marcar aqui, né? O teatro de quadros, ele é feito em vários quadros, né? Em vários cenários, etc. Porque tem peça de teatro que tem um cenário só, um monólogo e tal,
né? E o teatro de quadros não, tem vários, tá? Não é que tem vários atos, tá? Tem vários cenários, beleza? Mas esse é só uma parte mais estética mesmo. Esse aqui é o mais importante, tá? Porque o livro que a gente vai estudar, vocês não vão precisar ler, né? Mas o livro que faz parte da matéria do teatro medieval é um auto, tá? Então, vale a pena vocês verem. Esse auto são peças religiosas, tá? São peças religiosas, mas são peças religiosas do finalzinho do teatro medieval. Então tem uma estética mais moralizante, de dar essa moral, os personagens tipificados, etc. Então tem um fundo religioso, mas o tema não é religioso em si, tá? E essa parte é interessante, né? Porque pela primeira vez a literatura, não vou dizer que pela primeira vez, né? Porque a gente não tinha tanta experiência disso anteriormente também, né? Para tentar comparar. Mas é um teatro linear, ou seja, quer dizer, é o contrário, né? Não é um teatro linear, não é que é começo, meio e fim. Você pode voltar no passado, você pode ir para o futuro, então não existe uma linha certinha assim, né? É um teatro que, de alguma maneira, faz parte da liberdade artística da pessoa que está escrevendo. Beleza? Então essas são as características do teatro popular. Agora vem a parte mais importante da aula, que é o autor, o principal autor português, tá? De Portugal. Não tinha, né? Brasil ainda. Então é o teatro português, que é o Gil Vicente. O Gil Vicente, ele é muito cobrado no Enem, tá? Então, assim, eu acho que ele é o principal representante do teatro antigo, né? Medieval e tal. Porque ele vai... Opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Porque ele vai aparecer como o único representante realmente desse teatro medieval no Enem, tá? Então tem que saber direitinho quem ele é, tipo, qual é as principais obras dele e tal, que eu vou falar agora pra vocês. Então a gente vai dividir a aula em duas partes, tá? Essa primeira é uma parte mais introdutória, e aí na semana que vem eu vou falar especificamente do livro do Gil Vicente, porque ele é muito importante. Então, como que ele surge, né, o Gil Vicente? Em 1502, ele apresenta uma peça dele que chama Monólogo do Vaqueiro. E o rei da época, né, e a rainha Leonor, ficam assim, estarrecidos, adoram a peça, etc. E aí ele é convidado pela corte, porque ele apresenta para a corte, né? Ele é convidado pela corte para apresentar peças de teatro até então, assim, né? Então ele começa a ser o principal, como é que eu posso dizer? Sabe a expressão bobo da corte? Já ouviram essa expressão? Às vezes os nossos pais falam, pô, tá parecendo um bobo da corte. O que significa isso, tá? É um cara que é convidado pela corte para fazer a corte se divertir, tá? Então, o Gil Vicente é tipo o bobo da corte. Ele é chamado pela corte para se divertir, para fazer peças interessantes, para fazer com que essa corte ria, enquanto aí, né, a população trabalha, etc, tá? Então, existe aí uma questão bastante de crítica também, né, nessa expressão e etc. Ele tem um lema, né, o Gil Vicente. Toda a peça dele tem esse lema que chama Rindo castigam seus costumes, que em latim fica Rindo castigat mores, uma coisa assim. E essa peça, né, esse lema do Gil Vicente é justamente para tirar um sarro, ser satírico em relação aos costumes. E não é que ele é contra os costumes da igreja, não, tá? Ele é super religioso, super católico, aquela coisa toda. Então, na verdade, ele vai denunciar esses costumes da burguesia, não burguesia que não existe ainda, né? Mas da nobreza, assim, né? Então, eles vão, assim, ele vai criticar essa moralidade que muitas vezes é questionada, muitas vezes é traída, etc. É bem interessante. Eu botei aqui, né, que os maiores alvos de suas críticas eram o povo, o clero e a nobreza. Principalmente a nobreza, tá? Então, por exemplo, uma coisa que ele vai criticar. Ele fica sabendo que a irmã do rei se deitou com um homem casado. Então, ele vai fazer peças de teatro que mostram que essa mulher não faz parte do costume católico, né? Que ela trai esse costume católico que seria, né, o não adultério, etc. Então, ele vai criticar dessa forma. Eu coloquei ali, né, necessário restabelecer, restabelecer. Faltou um ezinho ali. A moral e a religiosidade, tá? Deixa eu botar aqui. Ai, eu sou péssima nisso aqui. Restabelecer a moral e a religiosidade.
O que que é isso, né? Então, se ele acha que existe aí algumas pessoas que estão descumprindo essa moral e essa religiosidade, ele vai, de alguma forma, condenar nas peças dele, beleza? E por fim, ele é um teatrólogo muito simples. Ele não faz da sua peça uma questão luxuosa, os cenários são bem simples, não gastava muito dinheiro com isso, apesar de ter esse financiamento da corte, né? Ele é um cara simples, cujo objetivo era realmente só fazer as pessoas se divertirem, mas também questionarem, né, os costumes da época. Beleza, gente, agora a gente vai aprofundar um pouquinho esse teatro, esse Gil Vicente, enfim. A gente vai desmembrar um pouquinho esse cara, beleza? Então eu vou explicar um pouquinho, né, quais são os gêneros teatrais que o Gil Vicente escreveu, enfim, né, o Gil Vicente retratou. A gente chama a obra dele de obra vicentina, então em algumas provas vocês vão ver que tem essa expressão. O primeiro são os autos pastoris, então eu botei ali, né, diálogos de pastores e tal, então Bíblia, né, total. Os autos de modalidade, que eu falei que são inspirados na Bíblia, inclui aí uma sátira, personagens profanos, então eles questionam, né? Os autos eles servem para questionar essas personagens profanas que de alguma forma encaram Jesus, encaram Deus, encaram a religião e criticam, né? Essa noção. As farsas, que são episódios cômicos ou trágicos de uma personagem, né, independente, né, mas normalmente religiosa. Os autos cavaleirescos, que não pode faltar, né? Os soldados medievais, os cavaleiros medievais. E as alegorias de tema profano, né? Que são, que tem encenações grandiosas em torno de uma alegoria central. Essa alegoria central, normalmente, é uma alegoria que vai castigar esses costumes. E a principal obra dele é O Alto da Barca do Inferno. É um... Ai, deixa eu conseguir. É o livro que a gente vai discutir na próxima aula, porque se eu discutir nessa aula fica muito longa mesmo, então a gente divide assim. E essa obra é bem importante porque ela questiona muito a nossa noção de céu e inferno. Tipo, se eu pequei do ponto de vista da igreja, tá? Do ponto de vista da igreja, roubar é pecado. Então eu iria diretamente para o inferno. Mas eu roubei porque eu estava com fome. Jesus me condenaria por isso, né? Deus não me condenaria por isso. E aí? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Então, são questões aí que existem até hoje na sociedade brasileira e tal. Beleza? Aí na sociedade mundial, né? Tudo bem? Vamos para a próxima para vocês. Então, o Alto da Barca do Inferno, ele é conhecido como o Alto da Barca do Inferno ou o Alto da Moralidade, tá? Porque a gente vai questionar justamente a moral, que nem essa pergunta que eu fiz agora, né? Pô, eu sei que roubar é errado. Do ponto de vista ético, a diferença... Isso vocês aprendem em filosofia e sociologia, né? A diferença entre ética e moral e tal. Do ponto de vista ético, roubar é errado. Mas do ponto de vista moral, se eu roubo porque eu tô com fome, isso não é errado. Percebe? Então, assim, problemáticas, né? Polêmicas. Esse auto dele é formado por um único ato, então a cena, né, os cenários são duas barcas, uma barca do inferno e uma barca do céu. Os personagens são o diabo, né, e o anjo. E aí eles vão julgar esses personagens que estão chegando, né, para ver se eles vão para o céu ou para o inferno. Beleza? Então o enredo é esse, é um julgamento das almas a partir dos atos cometidos em vida. E aí na aula que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Tá? Quem são esses personagens, por que eles vão para o céu, por que eles vão para o inferno. Vocês vão ver que são personagens que até hoje existem na sociedade. Tá? Então não são personagens que são assim, incoerentes com o que a gente vive hoje. Não, o cara realmente tentou, né? Ou a gente que não evoluiu nada como sociedade, ou o cara era um visionário nesse sentido. Então, enfim, mas são temas que a gente vê até hoje. Beleza? No próximo slide, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho quem são eles, né? Então, esse aqui é o Gil Vicente. Essa estátua está em cima de um teatro em Portugal. Desculpa. Um teatro em Portugal, que se não me engano é Teatro Dona Maria II. Acho que é esse o nome do teatro, em Lisboa. Então ele tá aqui, tá? Esse aqui é o Gil Vicente. Pô, ele é o maior, né, um dos maiores teatrólogos do mundo, então ele ganhou uma estátua só pra ele. E aqui, ó, é uma cena, né? É um teatro encenado do começo, né? Do comecinho da literatura medieval, do teatro medieval, tá? Então, apesar de ser na rua, tem aqui o símbolo da igreja, né? Ó, tá bem em evidência, que mostra
mostra... Ai, muito ruim isso aqui. E mostra a questão da igreja e tal. Então, é só para ilustrar um pouquinho esse autor e etc. Beleza? Então, essa primeira parte, né? Essa primeira parte da aula é uma parte mais cansativa mesmo, meio chata e tal, porque tem bastante teoria, mas na semana que vem eu vou só falar do livro, beleza? Na semana que vem a gente também tem um encontro presencial, o que eu achei muito bom, porque eu acho que a aula legal é a aula que vocês participam, que vocês perguntam, etc. Então, a gente não sabe ainda muito bem como são os horários, porque o João tá montando, mas a princípio a gente vai ter uma aula presencial, tá bom? E vai ser muito bom, porque aí vocês vão ter que tirar suas dúvidas, né, na hora da aula mesmo e tal. Beleza, gente? Por enquanto, eu não vou passar nenhuma atividade realmente, tá? Eu vou passar, vou falar um pouquinho com vocês lá no Classroom o que eu quero que vocês façam nesse período, pelo menos nessas primeiras aulas. Vou passar um link com um episódio de uma série que é bem interessante, brasileira, que fala sobre alguns clássicos da literatura para vocês verem. Eu sempre vou indicar essa série, que é uma série realmente muito boa, do comecinho dos anos 2000 e tal. E no mais, na semana que vem a gente se encontra de novo. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês de alguma forma passem bem esse período de quarentena, que realmente é um período atípico no mundo, né? E espero que a gente consiga se encontrar de novo para dar encaminhamento aí nas nossas atividades. Tá bom? Fiquem bem e qualquer coisa é só falar. Um beijo e bom final de semana para vocês.